Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 31 de outubro de 2025, 30ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Maiorca, na Espanha. Natural de Segóvia, na Espanha, veio à luz em 25 de julho de 1532. Então, nós estamos falando do século XVI. Pertencente a uma família cristã, teve que interromper seus estudos no primário, pois, com a morte do pai, assumiu os compromissos de comércio. Acabou casando-se. Casou-se com Maria Soares, que amou tanto, quanto os dois filhos, mas, infelizmente, todos, com o tempo, faleceram. Assim, Santo Afonso Rodrigues, já que havia despertado nele, mediante ao sofrimento, essa vocação para servir Jesus, ele entrou na companhia de Jesus e foi acolhido como irmão. Depois ele foi justamente para Palma de Maiorca, aonde lá ele desenvolveu toda a sua ação evangelizadora. Santo Afonso Rodrigues sabia ser simples, pois aceitava com amor toda a ordem e desejo dos superiores como expressão da vontade de Deus. Tinha como regra agradar somente a Deus, cumprir sempre em tudo e em toda parte a vontade divina. Esse santo encantador, com a sua espiritualidade, ajudou a muitos, principalmente a São Pedro Claver, um dos seus filhos espiritual que mais tarde foi o futuro apóstolo da Colômbia, né, que acabou vindo aqui para a América Latina. Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Maiorca, rogai por nós. Vamos agora preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas, em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e na minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Primeiro, vamos entender, né, o que é um hidrópico. São pessoas que têm retenção de líquido, normalmente nas extremidades, perna, braços, pescoço, ou muitos concentram-se na região da barriga, a barriga d'água, né? O joelho também fica muito inchado. Então, o hidrópito, ele sente muitas dores. Jesus foi, então, numa refeição um dia de sábado, na casa de um dos chefes dos fariseus. Então, para entender este evangelho, é necessário, então, entender a primeira leitura. Veja que o próprio Paulo fala: aos judeus pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas, também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Então, nós estamos vendo aqui um grande louvor que Paulo faz aos seus antepassados e a seu povo também. Então entendemos que Jesus, quando vai na refeição e vai num dia de sábado comer com os chefes dos fariseus, ele está justamente comendo com aqueles que guardam a tradição judaica. E o Senhor Jesus tem uma proposta não diferente, não atualizada, não. O Jesus veio falar: eu não vi abolir nada, um jota sequer da lei. Ao contrário, eu vim para anunciar com amor e com muito mais empenho o cumprimento da lei, com muito mais vigor, rigor, o cumprimento da lei. Mas a lei fala: o Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer holocaustos, o Senhor quer um coração voltado a Ele, um coração arrependido e um coração que pratique aí o amor acima de tudo, a misericórdia para com o irmão, para com o próximo e para um louvor sincero diante de Deus. Então, é nesse sentido aonde nós estamos vendo ali o confronto entre a expressão de misericórdia do Senhor Jesus e a tradição rígida das leis, né, o cumprimento rígido das leis, que o próprio Cristo fala: nenhuma lei vai salvar o homem não consegue ser salvo por ele mesmo, a ponto de Pedro perguntar: mas se o homem não se salva, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós largamos tudo para te seguir, Senhor? E Jesus responde a Pedro: Pedro, um homem é incapaz de salvar a si mesmo. Um homem só se salva pela misericórdia de Deus. É a misericórdia. Misericórdia é essa que o Senhor praticou na cruz. Ao lado dele estavam crucificados dois malfeitores, um deles, o ladrão, um bom ladrão. Então ele se arrepende de todo o pecado, né? Ele se arrepende e pede por misericórdia. E o Deus misericordioso na cruz também, junto com ele, se dando em sacrifício, pratica sua misericórdia. Ainda hoje entrarás comigo no reino de Deus. Então, veja, o Evangelho de hoje nos traz essas duas realidades de igreja. Uma igreja muito voltada às leis, apegada à doutrina como uma ferramenta de punitiva, e uma igreja na misericórdia do Senhor. Uma igreja verdadeira que é capaz de apontar os pecados, é capaz de chamar a atenção, é capaz de manifestar o seu poder e revelar a verdade. Quem não entrar na porta estreita, quem seguir pela larga, vai para o inferno. Aquele que se desagarra, que se desprende da videira, vai ser queimado como uma folha seca e depois vai para o inferno. Aquele que não tem as vestes apropriadas para a festa vai ser colocado para fora. Aquele que não faz por onde e que tenta praticar uma religião de pura tradição, no dia do julgamento, o Senhor mesmo vai falar: sai daqui da minha frente, que eu não te conheço. Mas como, Senhor, você pregou nas nossas praças,
eu estive sempre na tua igreja, ao redor, participo, eu sou uma pessoa ativa, mas infelizmente eu não te conheço. Então, a pregação de Jesus ela é muito mais rígida, mas ela é fundamentada na misericórdia, no Senhor, que é todo-poderoso. O mesmo Deus que fala em Deuteronômio 32, 35, somente a mim cabe a justiça, somente a mim cabe o julgamento, só eu julgo, só eu condeno. Então, a igreja não tem esse poder, religião nenhuma tem esse poder de condenar alguém. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca disse que alguém está no inferno, mas sempre proclama santos, confiando na misericórdia do Senhor, na misericórdia. Pela misericórdia do Senhor, pela aclamação pública, a Igreja confirma então que aquela devoção popular àquele santo torna-se santo por misericórdia e pela evidência da santidade, por milagres ao redor daquela devoção. Então, santos são homens e mulheres assim como o santo de hoje, que nos levam a Cristo, nos mostram como superar as nossas dificuldades aqui neste mundo, copiando as suas atitudes. Então, é esta a realidade que Jesus está enfrentando nesta refeição em dia de sábado, onde tem um hidrópico. E ele precisa curar, ele quer curar, justamente para falar para a religião da época e para nós hoje, que igreja não pode ser radical ao não acolhimento. Ao contrário, tem que ser uma igreja acolhedora, que é capaz de transformar o indivíduo como ele está e trazê-lo ali como filho pródigo, comendo com os porcos na lama, trazê-lo para a dignidade de receber o anel e a sandália. A festa que vamos comemorar a cada coração convertido ao Senhor. Isso é ser igreja. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor quando no Salmo 147 fala: glorifica o Senhor, Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, igreja, glorifica o Senhor, Jerusalém, igreja. Ó Sião, que também é igreja, canta louvores a teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e teus filhos em teu seio abençoou. Então, esses filhos que a igreja Sião, né, que a igreja Jerusalém abençoa, são filhos pecadores que chegam transtornados, desfigurados pelo pecado, mas que a igreja transforma e eleva para o Senhor como graça e bênção, como fez o santo de hoje, Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Mallorca, que com sua experiência e fé, com seu testemunho, transformou corações. Que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos ser transformadores de almas antes de sermos julgadores de alma. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Eu quero te fazer o convite. Seja você também um grande evangelizador, transformador de almas, anunciando em suas redes sociais, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações possam então ser acolhidos pelo Senhor Jesus e experimentar a sua misericórdia. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.